Renatinho, por favor, seja bem-vindo mais uma vez aí. Uma pergunta aí para o Pedro, para a gente poder seguir em frente, que depois o Pedro, quando o Pedro temos uma apresentação do Pedro, o que a gente vai fazer também para poder passar para a turma sobre essa diferença de SAF e o associativo, né? O que vem antes de mudar. Vai ser a apresentação rapidamente, que a gente depois vai passar daqui a pouquinho. Legal, legal. Um abraço aí para o Léo e de novo para o Pedro. Pedro, bem-vindo aí também. Um abraço para você. A gente que sempre está sempre plugado aí com a UI, nos ajudou muito lá no Futebol SA, nos ajuda muito com os reportes, o Gustavo, o Alex Rangel, você. Então, a gente sempre bebe dessa fonte aí de vocês. Minha pergunta vai na linha dos MCOs mesmo, dos Multiclubs Ownerships. O que é que a gente está vendo aí de mercado? Uma teia de aranha começando a se formar de grandes grupos, né? Se eu não me engano, eu peguei um indicativo que 156 clubes já são, digamos assim, estão debaixo de 50 ou 60 MCOs. Então, daria uma média ali de 2,6 grupos, 2,6 clubes por grupo. E aí, quando você pega, você tem o Redbird, que é sócio do Milan, que é sócio do Toulouse, em compensação também é sócio do Fenway, que é sócio que tem o Liverpool, aí a Arctus Sports tem o Atalanta, sem falar no City, que vai agora aí, está próximo, inclusive, aqui no Brasil, né, dessa coisa acontecer também, aí vai para 12 clubes. Na minha cabeça, eu tenho dificuldade ainda saber se esse troço não vai dar um curto-circuito ali. Eu estou falando em termos de competição, aquelas coisas do Red Bull, o Leipzig jogar com o co-irmão, se em algum momento isso não tem um conflito de interesse se informando, e como é que você imagina que FIFA, UEFA vão tratar essa questão e Conmebol aqui também. Um abraço. Legal, legal. De fato, essa não é nem mais uma tendência, é uma realidade, né? Até o CS soltou um estudo ontem falando que são quase 200 clubes envolvidos em 78 multiclube ownerships. Ou seja, hoje já é uma grande realidade essa concentração de mercado, né? Existe, de fato, uma resolução na FIFA de que clubes que tenham o mesmo controlador não possam disputar a mesma competição, né? O Red Bull conseguiu, de certa maneira, né, num caráter curioso, vou chamar de curioso, demonstrar que ele não tinha o controle do Red Bull da Alemanha, né? Que existe o modelo do 50+1, logo ele utilizou como uma linha de defesa de que ele não era o controlador, ele era o operador e não o controlador, né? Mas isso voltou à pauta dessa discussão. Então, agora com o mercado ainda mais consolidado, né, a gente aí trazendo para o mercado brasileiro, a gente tem que ser muito rígido e duro, né, para evitar possíveis conflitos de interesse, porque na verdade é isso, né? É conflitante se você for controlador ou se você for acionista de duas empresas dos quais competem na mesma competição, né? Eles estão na mesma competição, e você pode, de alguma maneira, correr o risco de manipular resultados para beneficiar um ou outro, né? Mas há uma resolução na FIFA, tá, né, que já trabalha sobre isso. E como curiosidade, tá, eu estou na UEFA, existe o MESGO, que é um programa de governança e tal, e o meu foco, a minha linha é o MCO. Então eu estou tentando mergulhar e aprofundar exatamente porque é uma realidade. E é uma concentração de mercado como aconteceu em várias outras indústrias, né? Não é que o futebol é diferente, não. Em quase todas as indústrias a gente vê essa concentração, né? As grandes empresas comprando seus potenciais concorrentes e acoplando dentro, né, para você ganhar essa aceleração. Então, o futebol ele está nessa linha, tá? Mas eu acho que falta para o mercado brasileiro especificamente uma resolução mais clara sobre isso, tá? Show de bola. Você vai complementar alguma coisa, Renatinho? Não, porque a minha preocupação é quando o Bahia encontrar com o Manchester City no final da Mundial de Clubes. Então, não sei como é que eles vão tratar essa questão. Como é que eles vão resolver? Só para não perder a piada, me perdoe. Eu sou obrigado a fazer essa piada, me perdoe, me perdoe. Como é que eles vão resolver lá com o City, né, tio? Já que você está falando de grandes clubes assim, aí então, me perdoa que vou aproveitar, vou ter a apresentação que o Pedro Daniel mandou aqui para a gente para poder apresentar, que eu acho que é importante, exatamente para dar uma contextualizada em tudo que vocês estão falando aqui, que nós estamos falando, que eu acho que é importante para a gente entender a dimensão das coisas. Eu nem sabia, vi aqui agora, tá, Pedro?
por acaso, algumas coisas que a gente falou, tá na apresentação, eu não tinha visto, juro que eu não tinha visto. Mas eu vou botar aqui agora, eu acho que, e aí vou passando para você ir falando aqui sobre esse negócio, eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai ficar bastante satisfeito com essas informações, eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. Se eu não fizer nada, nenhuma besteira, eu vou tentar compartilhar, porque eu não sou um cara muito... compartilhar a tela aqui, vamos lá. Mas vamos lá, talvez fazendo uma leitura assim bem rápida. Aqui eu só trago rapidamente, que acho que tem duas informações aqui nesse slide que valem para a gente refletir em conjunto. Primeiro, que o Brasil tem 874 clubes profissionais ativos. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais clubes profissionais do que a UEFA inteira. Tá? Então, a gente está falando aqui, de fato, de um país continental, né? E que a gente precisa realmente pensar de uma maneira mais estrutural de como, primeiro, de como qualificar quem é um clube profissional ou não, e, em segundo, se ele for profissional, como é que a gente insere dentro de um calendário, né, dentro de uma realidade. Tá? Então, o Brasil tem mais do que a UEFA. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se você descer um pouquinho, descer um slide, por favor, Davi. Imagina, você descer um slide, aqui eu trouxe um pouco da fotografia financeira da realidade do futebol. Então, a cadeia produtiva do futebol brasileiro, ela movimenta aproximadamente 50 bilhões de reais. Ou seja, estamos falando de 0,7% do PIB. Né? Ainda falando, né, no âmbito econômico, apesar de parecer representativo, ele ainda é muito baixo. Né? Nos mercados mais maduros, a gente vê uma representatividade maior. Então, isso reflete também nas pautas e nas discussões na parte legal, né, na parte da lei. Afinal de contas, tem outros assuntos mais importantes, vamos dizer assim, mais impactantes para discutir, mas o futebol está nessa linha. Aí, se puder descer, Davi, para a gente poder depois refletir em conjunto, tá? A grosso modo, os principais clubes brasileiros, eles arrecadam mais de 7 bilhões, tá? Tem um passivo, um endividamento líquido de mais de 10 bi, tá? E o principal credor ainda do futebol brasileiro é o governo. Tá? Então, a grosso modo, a gente ainda tem uma estrutura muito parecida com o que a Espanha tinha na década passada, tá? Pré-decreto real. Até para explicar, a Espanha os clubes tinham um endividamento tributário muito grande, tá? E ocorreu um decreto real, como se fosse uma medida provisória aqui no Brasil, no qual os clubes foram obrigados a se transformar em empresas, e, em contrapartida, o governo beneficiaria eles num alongamento da dívida, né? Em alguns benefícios, tirando juros e multa, e somente os clubes que tinham patrimônio líquido positivo não precisaram converter. Então, era Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético de Bilbao. Todos os outros foram obrigados, por lei, a se tornarem empresas. Tá? Então, a fotografia financeira traz um pouco a gente um pouco na UTI, né? no gráfico financeiro. Então, mas indo um pouco mais, se puder descer, Davi, por favor. Deixa eu só fazer eu vou descer aqui agora, só para fazer eu sempre falo isso, que é o seguinte, em clubes de futebol no Brasil, que não pagam imposto de renda, conseguem ter dívida tributária de 3,6 bilhões de reais, onde se pressupõe que, na verdade, o que tem aqui, na verdade, é apropriação indébita. Né? Então, assim, no país, por incrível que pareça, que o cara não paga nem um centavo de imposto, tem 3,6 bilhões de dívida tributária, que realmente demonstra como está a situação dos clubes de futebol no país. Pior do que isso, Davi, os clubes têm no seu balanço, né, demonstrando o fundo de garantia, INSS, ou seja, que você retém, mas não repassa. Isso, de fato, é apropriação indébita. Apropriação indébita. Qualquer lugar sério do mundo daria cadeia. Foi a única forma de prender o Al Capone, foi da parte tributária, diga-se de passagem. Então, no país não acontece isso. E aqui, trazendo uma fotografia financeira dos clubes, a gente vê Flamengo e Palmeiras numa linha completamente diferente, né? Próximo, estamos falando mais ou menos de 1 bilhão, né, de faturamento, mas a gente vê uma concentração já num Tier 2 e Tier 3, né, no qual o mercado brasileiro está indo no caminho do mercado europeu. Então, ele está indo para aquela linha de que não existem mais 10, 12 clubes com potencial de serem campeões nacionais. Né? A gente está vendo aqui claramente, nesse momento, uma fotografia mais concentrada em Flamengo e Palmeiras, mas ouso a dizer que aqui o futebol brasileiro deve ficar entre 4 ou 5 clubes, tá? Num Tier 1. Tá? Então, se a gente for para o mercado espanhol, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, eles ganharam, nos últimos 20 anos, ganharam 17 títulos. Né? Se a gente for para o mercado italiano, a Juventus, nos últimos 11 anos, ganhou 10.
Se a gente for para o mercado alemão, então, o Bayern, sei lá, quantos foram os últimos campeonatos que ele ganhou? Eu sei que são mais de 10. Né? Então, a gente vê uma concentração natural. E aqui no mercado brasileiro está ocorrendo isso. Já é muito claro a correlação financeira e performance. Né? Tá? Então, se puder, seguindo, né, Davi, aqui eu trago um pouquinho da fotografia que as 5 principais ligas elas já operam no modelo empresarial. Tá? Das 5 principais ligas na primeira e segunda divisão, 95% dos clubes são empresas. Tá? Então, quando a gente está discutindo aqui no Brasil como se fosse uma grande novidade, isso já é realidade, isso já existe há muito tempo nos mercados mais maduros. Tá? E da onde vem o capital? Por incrível que pareça, por uma curiosidade, por isso eu quis trazer, de capital estrangeiro, só o mercado inglês. Tá? No mercado italiano, no mercado espanhol, né, a gente vê uma realidade de investidores locais, né, um capital nacional tendo equity, tendo ownership dos clubes. Né? Então, muitas vezes a gente fala, grandes grupos globais, mas eles estão centralizados no mercado inglês e eles migraram mais recentemente para o mercado francês, porque os preços da Premier League eles dispararam. Né? Então, você comprar um clube da Premier League hoje, basicamente você comprar uma franquia da NBA. É para um mercado muito seleto. Né? Então, por isso eles migraram e a gente vê muitos negócios no mercado francês, principalmente. Tá? Na Alemanha tem muita empresa também, né? Na Alemanha tem uma regra, né, que é o 50+1. Eles fizeram isso de uma maneira protecionista para que o investidores internacionais, principalmente do leste europeu, não dominassem o mercado alemão, que era o que estava ocorrendo na Inglaterra, naquela situação. Então, eles criaram um 50+1 que você pode comprar até 49,9% do equity, mas o controle acionário tem que ficar na associação, que é a alemã. Foi o argumento do Red Bull, inclusive, na pergunta anterior. Tá? Mas, por exemplo, o Bayern tem um modelo híbrido, no qual tem como acionistas a Audi, a Allianz, né? Assim, são grandes empresas que trazem uma governança muito forte, né? Elas impõem isso para os clubes. E aí, descendo, o Davi, é aqui que eu comentei dos 25 clubes que já migraram para a SAF, tá? Mas acho que para a gente debater aqui hoje, eu trouxe, pode descer, por favor, eu trouxe como dados o modelo de governança de alguns clubes, principalmente no conselho de administração e como é definido o equity. Tá? Então, aqui eu trago só um pouquinho que a SAF não é uma solução, e sim um modelo de governança. Então, descendo um slide, a gente vê um modelo de governança de um clube associativo. O Barcelona é uma associação, tá? No qual ela é muito parecido, e o estatuto, de fato, é muito parecido com o modelo associativo aqui no Brasil. Tá? Então, vocês podem ver que 100% do equity ele pertence aos associados. Ele tem 19 membros do conselho de administração, ou seja, nós estamos falando de um modelo muito parecido do que a gente tem aqui no Brasil. São 19 espanhóis, talvez aqui grande parte de catalão, né? Imaginando no Barcelona, mas são espanhóis, ou seja, funciona dessa maneira no Barcelona. Se a gente descer um slide, a gente vai ver que no Real Madrid é muito parecido. Também um modelo no qual os associados, né, os sócios do clube são os proprietários, né, dessa associação. Ele tem um modelo muito parecido, são 17, se não me engano, se eu enxergo bem, são 17 conselhos de administração. Só tem uma diferença no mercado espanhol, que existe uma lei no qual, para você ser eleito, para você poder ser presidente de uma associação, você tem que ter 15% de patrimônio em relação à receita do clube. Muitas pessoas lá na Espanha fazem a piada que é a maneira do Florentino Pérez se perpetuar, porque ele é o único que tem 15% de uma receita como a do Real Madrid. Né? Então, 2 modelos do clube associativo. Descendo um slide, eu trouxe o exemplo do Bayern, que é de fato misto. Ou seja, a maior parte do equity dele é da associação, mas ele tem 3 sócios, né, muito robustos que impõem uma certa governança. Então, ele tem como sócios, né, ele tem, como eu comentei, a Allianz, a Audi, né, e se eu enxergo bem, né, mas é a Adidas. Adidas, né? Adidas. Exato. Então, a soma desses 3 dá 25%, ou seja, 1/4 da empresa distribuída entre essas 3 empresas e os 3/4 da associação. Modelo misto. Descendo mais a gente vai ver a Inter de Milão.
que nada mais é do que uma empresa chinesa na Itália. Tá? Então, é um capital chinês, tá? Os chineses são donos. A gente pode ver ali pelo conselho de administração que a maioria é chinesa, né? Nós estamos falando ali de 9 membros, né? E os chineses, de fato, dominam, afinal de contas, eles são os proprietários do clube, tá? Então, a gente vê também uma quebra, um pouco daquele... A gente, de vez em quando, ainda tem um pouco daquela... de criar uma situação no qual o futebol, né? Putz, a Inter de Milão é um patrimônio aqui da cidade, etc. E tal. A gente está vendo aqui uma empresa basicamente chinesa, né? Dentro da Itália. Descendo mais para usar um exemplo no qual é 100%, né? Até teve a mudança recente, tá? Até precisa atualizar, mas em termos de conceito é a mesma, né? Existe um novo proprietário, um novo dono, que tem 100% do Chelsea. Tá? Então, aqui a SAF não permite, né? A lei não permite que você tenha 100%, mas na Inglaterra são empresas privadas, inclusive a Premier League é uma empresa privada, no qual os acionistas são os clubes que participam, né? E quando você é rebaixado, você simplesmente é diluído, né? E quem entra adquire esse equity. Mas o Chelsea, a gente vê, no caso aqui, era uma empresa russa, né? Uma empresa do leste europeu, que era proprietária 100%. Né? Agora mudou o controle, mas também por 100%. Tá? Um outro modelo que eu trouxe, que acho que é o mais, para a gente fechar aqui a apresentação, que é o que eu acho mais interessante. Tá? A gente vê o Manchester sendo de uma propriedade da família Glazer, né? Eles são os acionistas majoritários, é uma família americana, tá? Que inclusive tem uma briga com a torcida, né? Principalmente com a torcida organizada do Manchester. Nesse último ano eles distribuíram dividendos, isso foi uma discussão enorme, porque o Manchester não está na prateleira no Tier 1, vamos dizer assim, da disputa de títulos da Champions League, nem do campeonato inglês, e eles estavam distribuindo dividendos, né? Então teve uma discussão, inclusive a torcida chegou com morte aos Glazer nos jogos, mas o modelo é curioso porque ele é o único clube no mundo que tem o capital aberto na Bolsa Americana. E aí, por que isso? A partir do momento que você abre capital na Bolsa Americana, você tem inúmeras exigências em termos de governança, controles internos, prestação de conta, transparência, né, que a sua empresa é obrigada a cumprir para continuar com o capital aberto lá. Então, foi a estratégia da família Glazer, tá? E aí, isso teve até uma entrevista do patrono, né, do pai da família Glazer, dizendo assim, eu tenho herdeiros e eu não quero que isso, de alguma maneira, impacte minha operação. Então, a maneira de eu implementar uma governança é eu trazer um acionista de fora, principalmente no mercado acionário americano, porque aí eu não tenho discussão, eu sou obrigado a implementar. É a maneira dele proteger e se perpetuar, né, o modelo de governança do clube. Então, eu trouxe esse como uma curiosidade. Então, resumindo, para a gente poder debater aqui em conjunto, vocês viram que diversos clubes, né, têm modelos distintos e funciona para cada um deles. Né? Então, não é o modelo associativo ou a SAF que, de fato, vai resolver o problema. E sim a sua estratégia, o seu modelo de governança e a maneira que você implementa. Acho que esse é a grande mensagem que eu gostaria de trazer nessa apresentação inicial, para um pontapé inicial da discussão aqui. Maravilha. E esse negócio, esse último quadrante, esse quadrinho aqui do fair play financeiro, está aqui à direita. A gente não tem a centralização de direitos, mas também tem aqui o fair play financeiro, que é uma coisa que no Brasil ainda não está implementada, apesar de já estar lá o nosso amigo CDHF ajudou a... Vou tirar aqui a apresentação. Já ajudou lá não sei se vocês também ajudaram, mas na CBF a fazer vamos dizer assim, o primeiro draft desse negócio, mas aqui ainda não saiu do papel, e que quando acontecer, acho que no próprio futebol brasileiro vamos ter dificuldade, né? Porque eu fico imaginando, no momento atual, você tem poucos clubes que conseguem cumprir o fair play financeiro ainda sozinhos, né? Você viu? Quando você constitui uma SAF com um projeto de investimento ao longo do tempo, no final do dia acaba, se não tiver alguma previsão disso, por exemplo, o Vasco, o Botafogo tem 400 milhões, botando 100 milhões a cada ano. Cara, isso no fair play financeiro tem que ver como é que vai ser feito, porque tem no fair play tem algumas limitações. A mesma coisa vai ser o Bahia, vai ser como é o Vasco com 700 milhões.